aqui começou? Ah, que bom, né? Olá! Então a gente vai falar aqui sobre infraestrutura urbana. Eu achei importante aqui destacar para vocês alguns pontos. O primeiro seria sobre o breve histórico sobre a infraestrutura urbana. Olha, desde os aglomerados mais antigos, que a gente vai ter infraestrutura. Afinal de contas, as cidades precisavam ter um meio das pessoas se locomoverem, né, irem de um lugar para outro. Então, quase todo aglomerado urbano vai ter infraestrutura. Mas essa infraestrutura não quer dizer que ela é uma referência. Essa infraestrutura vai ser uma infraestrutura precária, ok? Então, a gente vai destacar aqui Roma Antiga. Roma Antiga, ela chega num patamar onde a gente pode dizer que é uma referência à sua infraestrutura. E, particularmente, eu estou falando da infraestrutura viária e a infraestrutura sanitária. No que tange a infraestrutura viária, primeiro que a gente tem que destacar é o seguinte: Roma tinha uma hierarquia nas vias, ou seja, as vias tinham largura conforme a sua função. E isso é bastante avançado. Vamos achar aqui, ó, olha só. Aqui a gente tem os três tipos, né, de hierarquia que tinha em Roma. A itinera, que era destinada apenas aos pedestres. Seria como atualmente a nossa calçada. Tá? Actus, ela permitia a passagem de apenas um carro por vez. Só que o carro, a gente está falando do carro tipo piga, né? Eram carros puxados a cavalo. Tá? E a viae, né, onde a mais famosa é a Via Ápia, que ela foi criada em 312 a.C. Ok? Aqui a gente tem um trecho da Via Ápia para vocês verem. Olha só, os assentamentos eram feitos de pedra de basalto. Tá? Bom, um outro dado interessante também é isso aqui. Vocês estão vendo? Isso daqui era a infraestrutura viária no Império Romano. Ou seja, a gente tinha estrada para tudo quanto é lado. Isso é realmente uma capacidade incrível da engenharia de Roma. Tá? Bom, outra coisa importante para a gente destacar aí também, vocês viram aquela fotinho lá, é os aquedutos. Quando Roma chega no seu auge, ela tem 19, só cidade, tinha 19 aquedutos. E esse aqueduto não fica em Roma. Esse aqueduto fica na França, na atual França. Então, para a gente ter uma ideia, que tinham 19 dessas estruturas só na cidade romana. Isso realmente é um avanço incrível. E os aquedutos serviam para quê? A gente tinha canais aqui em cima para passar a água de um lado para outro. Então, eu tinha como trazer água de áreas muito longínquas para outras que não eram abastecidas por água. Encanamento. Tá? Bom, a gente também tem a questão das habitações. Tá? As habitações tinham dois tipos. O domus, que eram casas térreas e unifamiliares, e um subai, que eram edifícios coletivos que podiam atingir até 8 andares. Né? Bom, a gente tem aqui também alguns dados importantes. Quando Roma chega no seu auge, que é cerca de 1 milhão de habitantes, ela tem 19 aquedutos, tá? Ela tinha os pavimentos todos de rocha de basalto e ela tinha também o esgoto dinâmico, tá? 1 milhão de metros cúbicos dia de água que ela transportava de um lado para outro e ainda tinha esgoto dinâmico. Um avanço incrível, tá? Dá inveja para muitas cidades até hoje em dia. Tá bom? Bom, isso a gente guardou direitinho? Então tá. Vamos analisar aqui essa questão. Bom, eu vou falar aqui primeiro das alternativas, ok? A gente vai comentar as alternativas aqui com vocês, tá? Então, primeiro, ele fala sobre a Roma Antiga, no seu auge, o que nós podemos afirmar? Que ela tinha dois tipos de habitação, insulae, que é coletiva, e domus, que era térrea e unifamiliar. Correto, muito bem. Que ela tinha cerca de 20 mil habitantes no seu auge? Não. A gente acabou de ver que era 1 milhão. E que o esgoto era
dinâmico e não estático, e que tinha 19 e não 5 aquedutos. Aqui fala que as carroças só podiam circular à noite. Não, as carroças não podiam circular à noite, tá? E os demais veículos não circulavam na itinera. Itinera era exclusiva para pedestres. Eles inventaram os aquedutos, aprimoraram as técnicas de arco e abóbada dos gregos? Também não. Quem inventou o arco e a abóbada foram os romanos. E podemos resumidamente definir como unidade, articulação, equilíbrio da natureza e limite de crescimento. Olha aí. Primeiro que Roma não tinha limite de crescimento. Essa definição é da cidade grega, tá? A segunda coisa, unidade também não, né? Não era uma representação de Roma. E equilíbrio com a natureza, muito menos, ok? Bom, vamos seguir aqui, então, né? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial é outro marco muito importante, tá? A gente vai ter aí como revolução industrial um complexo de atividades que aconteceram, né? E que a gente vai tentar colocar aí, ok? Para vocês? Então tá. A primeira mudança significativa foi o aumento da população devido à diminuição da taxa de mortalidade, principalmente a taxa de mortalidade infantil, né? Isso fez com que o número de habitantes, ao aumentar, né, tivesse uma maior ocupação dos espaços. E aí causou várias transformações econômicas, principalmente na organização do trabalho, porque tinha oferta, né, de muita mão de obra, e essa mão de obra precisava ser utilizada. E aí, com a mudança das técnicas produtivas, o que acontece? A gente tem a formação do que a gente chama de sistema capitalista. Bom, esse conjunto de coisas, então, né, onde os trabalhadores saem da agricultura e vão vender o seu trabalho como assalariados, né, sobretudo na atividade têxtil. Isso vai marcar profundamente a cidade como um todo, né, e esse período, então, chamado de Revolução Industrial. Bom, resumindo, então, a gente pode dizer aqui, olha só, vamos pegar aí um resuminho. Primeiro, Revolução Industrial. Ela é marcada pelo aparecimento do capitalismo, pelo trabalho que sai do campo e vai para as cidades, na indústria. A cidade passa a ser o centro da produção e não o campo. A explosão populacional, né, uma explosão muito grande populacional. A gente pode destacar aí o caso de Londres, que aumenta em 1 milhão de habitantes em pouco mais de 40, 50 anos, e os trabalhadores ficam morando na cidade de forma muito improvisada e precária, e do lado das indústrias. Tá? Bom, aqui a gente tem uma imagem, tá, que representa bem isso, né? Os aglomerados urbanos, né, na cidade de Londres, aonde a gente vê por essa ilustração que as pessoas nem ficavam direito nas casas. Olha só, aqui tem os sapatos do lado de fora, elas ficavam, né, nos porões. Olha que situação precária, né? Bom, e aí que tá. Com isso, a gente tem uma situação muito importante aqui, né? Que é o surgimento do urbanismo. O que é o urbanismo? O urbanismo, chamado urbanismo moderno, né, era uma disciplina visando solucionar os principais problemas urbanos. Só que essa primeira fase do urbanismo a gente vai chamar aí de urbanismo sanitarista. Mas vamos ver aqui primeiro quais eram os principais problemas. Congestionamento de pessoas, carros, vias muito estreitas que não foram feitas para comportar tamanho volume, tamanho fluxo de trânsito. Insalubridade, as habitações não tinham ventilação e iluminação natural. Isso afetava tremendamente a saúde das pessoas que moravam lá. E o desabastecimento de água